Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Cá estou eu para gravar um pequeno vídeo, gente. Meu nome é Thelma, sou do sudoeste da Bahia. Estudante do ensino médio, né? Terminando o ensino médio, indo aí pro terceiro ano do ensino médio. Como eu sempre falo, meu canal foi criado para gravar vídeos de roça, gente. Mas como eu, infelizmente, não consegui ficar na roça, né? Porque por causa dos estudos da minha filha, eu resolvi voltar para a escola, né? Por conselho de muitas pessoas. Há muitos e muitos anos as pessoas vêm dizer para mim, volta para a escola, e eu não, né? Confesso para vocês que eu tinha vergonha de voltar para a escola pela minha idade, né? Eu sabia que eu com certeza teria capacidade para aprender, porque todos têm, né, gente? Bom, algumas pessoas não têm por motivo de saúde e vice-versa. Vamos aí para um vídeo simples, que eu tô preferindo mais coisas simples, né, gente? Porque falam muito aí, né, que as plataformas não interessam não quer saber da nossa vida, não quer saber de vida de pobre, quer saber de vida de rico, né? Que o povo quer saber da vida de rico, quer saber de fofoca, de mentiras, disso, daquilo, de perseguições, isso, aquilo. Só que não é o meu caso, né, gente? Não é o meu caso. Né? Hoje eu vou estar falando assim de algumas coisas, uma abordagem geral, vídeo aleatório, que é o que eu tô fazendo, né? Que é ultimamente, né? Mas tô falando mais sobre a minha vida, né? Sobre algumas. Gente, eu acabei de pintar minha unha aqui, ó. Tem uma semana que eu tô procrastinando, como diz o ditado aí, as pessoas gostam de dizer. Porque eu não tava conseguindo pintar minha unha, gente, há uma semana. Eu falei, não, né? Coisa de 10 minutos, 20 minutos que tem que secar, né? Aí eu passei o esmaltezinho aqui, ó, clarinho, eu gosto assim. Cortei minhas unhas porque eu não gosto de unha grande, minha unha tava grande. Que a minha filha até fala, nossa, eu quero que a minha unha cresça, a minha unha não cresce, a sua cresce, você corta. Mas é que eu não gosto mesmo, né, gente, de unha grande. Eu não, né? E como eu tava falando pra vocês, a gente, essa semana a gente vem falando sobre Setembro Amarelo, né? Que é sobre a vida, sobre o alerta. E então, e aí a professora de química estava falando, mas é muito fácil as pessoas fazer frases, dizer isso e aquilo, não destrua a sua vida, né? Que tem gente que dá cabo, né, gente? Mas ninguém vai lá, né? Então é complicado, né, gente? Aí eu falei pra ela, então, quando eu fui muito ajudada nessa vida, eu falei pra ela assim, olha, professora, eu fico assim, ó, admirada. Não é de admirar, gente, é coisas que Deus envia. Eu já fui tão ajudada nessa vida que eu falo assim, meu Deus, né? Deus colocou pessoas assim, ó, no meu caminho, assim, pra, sabe, me levantar. Então, por isso que eu falo pra vocês o amor que eu tenho pelas pessoas. E cada dia que passa eu me aprofundo mais e eu sinto mais amor pelo próximo. Obviamente, né, que eu ainda venho aí tentando crescer interiormente, me fortalecer assim, sabe, gente, pra entrar em alguns assuntos, porque tem coisas que eu não consigo entrar, certos assuntos eu não consigo entrar, porque é muito complexo pra mim interiormente. Então, eu venho me curando ao longo desses anos, né, porque como eu tava fazendo um trabalho aqui sobre Tarsila do Amaral, né, gente, ela foi uma grande pintora. E Tarsila do Amaral, gente, ela era rica, ela era riquíssima, ela vem de família de gente rica, em São Paulo, Itapevi, parece, esqueci o nome do lugar que ela nasceu, eu ia até falar sobre isso, eu acabei não falando, acabei falando sobre outras coisas no vídeo anterior. Então, Tarsila do Amaral era rica, era pra ela simplesmente, como se diz o ditado, viver na sombra fresca, ter água fresca, como é que fala? Nas sombras frescas e água fria. Simplesmente isso, mas não. Tarsila do Amaral foi pra Barcelona, foi pro exterior estudar arte e se aprofundou e foi uma grande mulher, gente. Uma grande mulher, uma grande pintora. Ela tem em torno aí de 60 e poucos quadros, famosíssimos. Tem um que é famosíssimo, que é, não sei se é o Pau Brasil. Eu estudei, mas eu não fiz o vídeo. Pra mim poder fazer o vídeo sobre Tarsila do Amaral, eu tenho que, né, me aprofundar ali só naquele assunto ali. Então eu tava estudando coisas, eu tenho 45 anos, eu tô aprendendo coisas que era pra mim ter aprendido lá atrás, só que muita gente aprendeu, a gente esqueceu tudo, né, esqueceu tudo. Então eu tô aprendendo muitas coisas assim, que eu fico muito feliz, né, porque teve gente que aprendeu coisas e hoje não sabe mais nada. Foram 27 anos fora da escola que eu passei. Eu fiz a sexta série, que é o sexto ano, com 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tenho 45 anos. Então, eu lembro de coisas lá atrás, dos meus 16 anos na sala de aula, que na mesma sala de aula, não foi na mesma não, no mesmo colégio que eu fiz o primeiro grau do ensino fundamental, 2024, foi onde eu fiz a sexta série. Então, eu lembro de coisas lá atrás. Hoje em dia, gente, os alunos não respeitam os professores. O professor não pode falar nada.
Nada, nada, nada é uma falta de respeito, e se brincar, o pai vem atrás do professor, né? Vem atrás do professor porque o aluno é isso e aquilo. Obviamente, se algum professor falar alguma coisa com a minha filha e for desrespeitosa, eu vou ir atrás. Porque, né, eu vou ir atrás sim, né? Porque tem muitos professores dentro da sala de aula, gente. Eu já fui usada dentro da sala de aula o ano passado e eu falei pro professor, não gostei, você não faça isso não. Porque ele me usou como exemplo dentro da sala de aula. Eu falei, jamais você faça isso, professor. Por quê? Porque falei mesmo, professor, você não faça isso, eles são jovens, eles são adolescentes, uma criação totalmente diferente da minha, e eu sou uma mulher de 44 anos, eu tinha 44 anos. Eu sou uma mulher de 44 anos, e eu fui criada rigidamente com meu pai, com meus avós, rigidamente. Então eu sei respeitar o professor, eu sei respeitar os lugares, eu sei onde eu entro, eu sei onde eu saio. Então não faça isso não. É só jovem desse mundo atual que não respeita mesmo, gente. Então, porque o sistema colocou eles pra ser o que eles são. Então, né? Então eu sou totalmente contra a criação dos jovens hoje em dia. Obviamente que os jovens têm que ser criados com respeito, com educação, sem agressão, sem isso e aquilo, sem esforçar tanto, né? Eu sei que algumas partes na minha adolescência, gente, eu não glorio, eu não tenho orgulho do que eu passei na adolescência, assim, em termos de trabalho. Porque adolescente, gente, ali na faixa de 10, eu sei que 10, 11, 12 anos, eles querem tranquilidade, querem sossego pra viver aquele momento ali, é um momento deles. Obviamente que, como a professora falou pra mim quando a minha filha tava há 2 anos até, ela falou, você tem que colocar sua filha pra lavar louça, pra fazer isso, pra te ajudar dentro de casa, porque ela é uma menina. Ela falou, os filhos dela são homens, gente, ela não tem filha menina, acho que tem uma menina, mas já é, não sei se é de maior, ela não tem filha menina, ela tem acho que é 2 ou 3 homens. Os meninos dela, ela falou pra mim, eles lavam a louça, eles dobram a roupa, eles lavam a roupa. Eu tô na escola o dia inteiro, eles fazem tudo isso, então são meninos. Então ela falou assim, aí eu falei, não, professora, e aí foi onde que eu me atentei, eu fui colocar minha filha pra lavar. Quando eu fui colocar, no começo ela gostou, depois ela não queria mais. Aí pronto, aí eu tive que começar a pegar no pé dela pra ela fazer, porque ela já tem meu tamanho, só que ela tem 13 anos. Com 11 anos, com 12 anos, 11 anos ela tinha o meu tamanho já, porque eu tenho 1,65 m, 1,60 m e 5,7 m, um negócio assim. Então a minha filha tem o meu tamanho, tem o meu peso e só tem 13 anos. Eu falei pra ela, assim, eu falei pra ela, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu tinha esse tamanho que eu tenho aqui agora, gente. Com 12 anos eu já tinha esse 1,65 m e 5,67 m, eu já tinha. Eu não cresci, depois que eu fui envelhecer, eu não cresci mais. Só enlargueci pros lados. Mas aí foi onde eu entrei, né, com a prioridade aí de saúde, de não perder as roupas, isso e aquilo. Então, é sobre isso, gente. Então, hoje em dia os jovens não respeitam os professores. E ali, esse Setembro Amarelo, a gente vem falando sobre isso, né? E eu sempre falo, né, gente, dos livros que eu li 3 livros, li 2, amei, gostei muito, me ajudou muito. Li um, que era do Edir Macedo, não gostei. Ainda mais depois que eu fui ficando alerta sobre as coisas que ele fala, as coisas que ele andou, que ele faz, né, gente. Então, eu não gosto nem de falar sobre isso, porque isso me deixa muito mal, né? Porque é um líder religioso, um líder, sei lá do que for, qualquer líder, você tem que ter muita ética, você tem que ter isso e aquilo, entendeu? E aí eu li 2 livros muito bons. O primeiro livro que eu li foi de Augusto Cury, Seja Líder de Si Mesmo. Foi um livro que me ajudou muito, mas provavelmente eu seria líder de mim mesma, como eu sempre fui, né? A gente aprende muito cedo a ser líder de mim mesma. O que me atrapalhou bastante foi a falta do estudo, né, gente? Porque atrapalha muita gente, atrapalhou e vai continuar atrapalhando as pessoas que não têm interesse em estudo. Então, e aí, o Seja Líder de Si Mesmo eu dei pra minha prima, só que minha prima deve ter dado fim nele, né? Nem perguntei mais sobre isso, sobre o livro. Seja Líder de Si Mesmo. E esse aqui, ó, esse outro aqui de Augusto Cury, que eu já mostrei no meu outro canal de 14 mil inscritos que eu tinha aqui, eu perdi por direitos autorais, que é Quem Vence Sem Risco, Triunfa Sem Glória. Quem vence sem risco, triunfa sem glória, né? Mas é sobre isso. Eu vou ter que gravar outra parte, gente, hoje eu quero fazer um videozinho maior, um vídeo simples, obviamente, mas coisas mais sobre mim, que se diz sobre mim, sobre a vida, sobre as mudanças que a gente pode fazer, que a gente consegue, né? Eu sei que tem muitas mulheres desacreditadas, como eu fui uma mulher desacreditada por muitos anos. E não foi nem ser desacreditada, gente. Foi um sufocamento. Um sufocamento por, tipo, né? Porque, como se diz o ditado, a vida quando é em casal, é feita de 2 pessoas. Então aí um puxa pra frente, outro puxa pra trás, então isso desgasta muito. Tanto vice-versa, né, gente? Tanto o homem, a maioria das vezes, alguns homens puxam a mulher pra trás, como algumas mulheres puxam o homem pra trás. Tem muito disso também. Então a gente tem que ficar muito atenta sobre isso. E aí eu vou gravar uma outra partezinha que eu vou falar sobre outro assunto no mesmo.
E é isso, minha gente. Vamos aí pra segunda e última parte. Gravei a segunda e última parte, mas não deu certo, gente. Ficou muito ruim, bagunçado. Eu fui ler o rascunho aqui do texto que eu fiz aqui pra escola. Não deu certo, porque é só um rascunho. Não tem como você ler rascunho. Ah, você consegue ler o rascunho quando a letra é boa, a letra legível. Só que pra minha letra ficar boa, eu tenho que fazer pelo menos 2, 3 rascunhos. E é sobre isso, porque, né, nem sempre você tem uma letra boa, maravilhosa. Mas, né, e aí, como eu tava falando pra você, gente, sobre a vida, sobre algumas coisas que a gente fracassa, e não tem jeito, gente, não tem jeito. Porque tem certos tipos de pessoas que elas se auto, como é que se diz? Enaltece. E no fim elas não são nada. Como a gente fracassa, tem fracassos que é. Só que é o seguinte, gente, você tem que aprender com o fracasso. Você tem que aprender com o seu erro, você tem que aprender com os seus deslizes. Eu aprendi muita coisa que me passava rasteira sempre. Teve algumas coisas na minha vida que eu tive que, sabe? Mas foi com a força de Deus, foi com pedindo a Deus, Deus me ajuda, me muda, me transforma. Bom, tem algumas coisas que eu não mudei ainda não, tá, gente? Como, por exemplo, eu melhorei bastante na, como é que se diz? Uma pessoa explosiva, uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que manda empurrar e que manda ir pra aquele lugar. Eu melhorei, mas confesso pra vocês que eu ainda não consigo. É, de mim mesma, o meu eu não consigo. Ah, como a gente estava conversando ontem com a professora de português, ela falando sobre espiritismo. E aí ela falando ali e tal, ela falando que acredita no espiritismo e isso e aquilo. Ah, né? Ela falou, mas ela falou, eu acredito no que me convém. Obviamente, a gente tem que acreditar no que te convém, né? E aí a gente falando ali sobre o ser humano, né? Que eu aprendi, gente, uma coisa eu falo pra vocês, tem pouco tempo que se eu já tinha ouvido isso há muitos anos atrás, mas eu acho que eu não ouvi, gente, porque se eu tivesse ouvido, provavelmente eu carregaria pro resto da vida, eu lembraria, que eu lembro de coisas da minha adolescência que eu carrego até hoje, coisas boas. Tem algumas negativas? Pouca, muito pouca. Mas tem umas boas que eu carrego pro resto da minha vida. Carreguei, vou carregar. É coisas boas. Então, e aí eu aprendi há pouco tempo que quando Jesus foi crucificado, naquele momento, ou foi quando ele estava lá onde no sepulcro, não sei como é que fala, onde colocaram ele desceu no inferno, gente. Ele desceu lá para resgatar algumas almas. Eu não sabia disso. Então, gente, é bem complexo, né? A gente se arrepia toda quando a gente fala. Ele desceu lá. E depois que eu fiquei sabendo disso, nossa, tantas coisas assim mudou na minha cabeça, tantas coisas vêm mudando. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque o sujo tá aí pra enviar pessoas pra te passar rasteira. Tem que ficar muito alerta, muito alerta. Como eu falei pra vocês do caso da minha colega aí, a gente foi enganada esses dias atrás. Eu fiquei muito triste. E eu, por pouco eu não fui enganada. Por pouco eu não fui enganada algumas vezes, tá, gente? Não fui enganada algumas vezes. Como eu falei, não sei se eu falei em outro vídeo, eu tava conversando com uma pessoa conhecida, tá aqui mesmo e tal e tal. E aí, eu fui conversar com uma colega, né? Ela falou pra mim, menina, tu não sabe tu não sabe do babado. Esse cara, ele tentou matar a esposa dele 2 vezes. Ah, gente, eu nem sei se pode falar esse nome aqui, né? Falar que o vídeo fica, né? Quando fala certas palavras. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu respirei e falei pra ela assim, o quê? Eu falei assim, filha, você tava fora, você não sabe das coisas. Por isso que ela falou assim, quando você, qualquer coisa que você for fazer, pergunta pras pessoas. Não seja besta, porque, gente, eu sou tipo, não vou ficar perguntando pra fulano, não vou ficar falando isso porque é fofoca, isso aqui não. Você tem que se cercar de todas as informações, de todas as precauções para você não repetir o mesmo erro, né? Para você não repetir o mesmo erro, porque tem mulher que vira um círculo vicioso, né? Como, por exemplo, eu tava vendo um vídeo de Letícia Nori, né, gente? Letícia Nori teve um relacionamento muito conturbado, muito ruim, né? Que quase que ela perde a própria vida. E depois veio esse outro aí, né, gente, que não deu certo, infelizmente, né? Porque eu sou inscrita de Letícia Nori há muitos anos. Então, né? E eu ficava torcendo, eu orava por ela, rezava e pedia a Deus pra conhecer o cara. Foi morar junto, teve mais uma filha, né? Linda, por sinal, as filhas dela são lindas, né? Então, e ela sofreu muitos ataques aqui na plataforma, né, gente? Por ela mostrar ali quem ela era, por ela mostrar assim. Aí, no começo, né, eu acompanhava, eu compartilhava isso aqui. Depois eu fui afastando um pouco porque tava me fazendo mal, né? Porque ela tava num processo muito difícil, gente. Aquilo afeta a gente também. E aí, né, depois eu voltei acompanhando, depois eu afastei de novo, porque é por uns motivos aí, né, gente, que eu não vou nem, não, né,
sobre a mãe dela e não compensa nem você falar, né? Um vídeo que ela fez xingando as pessoas aqui da Bahia, eu já não, né? Mas Letícia não tem nada a ver com isso, né? Que ela mesma falou, gente, não me ataque, eu não tenho nada a ver com isso. Então, e agora, né, eu vi o vídeo dela, fazia tempo que eu não tinha visto o vídeo dela que ela separou por, né, porque ela não tem que ter alguém na vida dela só pra dizer que tem, como ela mesma falou. E é o lema que eu carrego na minha vida, sabe, gente? Não tenho que ter um macho dentro de casa, como ela mesma falou, e eu sempre digo isso. O cabra tem que ser companheiro, tem que ser isso, tem que ser aquele. Se não for, gente, nós aprendemos que não precisamos desse tipo de coisa, né? Porque tem mulher que sofre, tá? Tem mulher que arrasta com a barriga a vida toda, né? Como vocês sabem, tem homem muito companheiro. Tem aí, eu né, sempre inspiro aí no companheirismo, tá, gente? No companheirismo. Porque tem mulheres aí também que são malucas, que elas têm 40 anos, arrumam um cara de 20. Tem 50, arruma um cabra de 30. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que ter respeito por nós mesmos, né? Mas também não tenho nada o que dizer, né, gente? Não tenho nada que ser contra. Cada um faz da sua vida o que bem entende. Só que as consequências vêm. E aí você é obrigada a engolir depois, né? Porque por falta de preparo da gente mesma, né? E como eu tava falando pra vocês, na escola a gente fiz um texto, né, gente, que a professora pediu pra fazer, e aí eu fui ler aqui, só que eu não consegui ler, errei tudo, porque é rascunho, tá tudo, mas depois quando eu passar, tiver legível as letras, eu vou ler aqui pra você, que eu fiz eu mesma. E aí eu falei pra professora, poxa vida, eu tinha esquecido. Como eu escrevia tantas coisas assim na minha outra rede social, que era profundo mesmo, gente, eu tinha esquecido, porque eu fiz um tratamento de ansiedade, como de DP, e acaba que os remédios são fortes, eles te meio que apagam as coisas da sua mente. E aí ontem eu tava falando pra professora, puxa vida, e eu acho que eu vou voltar a escrever de novo, a ler aqui, né, gente, porque, né, tem coisas sobre mim que, né, porque as plataformas aqui falam que o povo não quer saber de coisa de pobre, não quer saber, só quer saber de rico, querem saber de fofoca, de bafão. Então, não é o meu caso. Eu não quero saber de fofoca. Fofoca não me alimenta, né? Aquela coisa toda. Obviamente tem muitos artistas, muitas atrizes, muitos cantores e cantoras que eu acompanho, que eu gosto, né, gente? Como, por exemplo, tem muita gente aí que fala muito mal de Virgínia Fonseca, de Anitta. Eu vejo ali, gente, tudo bem que a Anitta, ela trabalha com o corpo dela. Você que não tem um corpo que a Anitta tem, obviamente você vai ficar furiosa, você vai ficar mordida, você vai ficar isso e aquilo. Eu não, gente, eu não. Porque, por exemplo, a Anitta canta lá de biquíni, de calcinha e sutiã, é ela, não sou eu. Mas eu curto a pessoa em si, o esforço que ela faz. O esforço. Independente de que for. Vamos supor uma mulher que trabalha num cabaré, por exemplo. O esforço que aquela mulher faz ali é uma coisa que eu jamais faria. Eu não tenho capacidade pra isso. O esforço que a Anitta faz ali, gente, pra tá trabalhando com o corpo dela, sim, mas é o corpo dela. Eu não teria essa capacidade. Eu sou mulher pra assumir, eu não tenho essa capacidade. Quem mais? Qual era a outra que eu tava falando? Sobre a Virgínia Fonseca. Eu jamais teria capacidade. Que Virgínia Fonseca engana fulano, engana cicrano, engana os trouxa. Engana você que é ganancioso, que quer isso e aquilo, e você acaba tomando naquele lugar. Por que eu não caio no conto do vigário? Porque eu não tenho essa ganância, gente. Vamos no joguinho do tigrinho. Você é estúpido extremamente pra dar dinheiro pros outros. Quer dizer, gente, porque, né, gente, que fulano não presta, que fulano não... Provavelmente quem não presta é você, que cai nessa ladainha aí. Então, né, gente, a gente tem que voltar pra si, voltar pra sua vida, seus princípios, seus valores, e não cair nessa, né? Porque a gente, que fulano passou a perna em mim. Não, você que quis ser passada a perna, entendeu? Você tem que dormir com o olho aberto e outro fechado, com o olho fechado e outro aberto. Você tem que ficar atento, ficar esperto, porque, tipo, gente, uma coisa que as pessoas confundem muito a meu respeito. Já ouvi essas frases. Nossa, me enganei com você. Não, você não se enganou. Você quis se fazer de besta pra poder crescer nas minhas costas. Você entendeu? Tem pessoas que falam, quem não convive com você não convive com ninguém. Mentira. Tem pessoas que não convivem comigo, sim. Eu me orgulho de falar isso? Não. Mas não se engana, não. Eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa boa, não gosto de derrubar ninguém, passar rasteira em ninguém. Mas se for preciso, gente, se tiver me atormentando, eu não penso duas vezes. O ser humano é assim, gente. Tem gente folgada que tem que ser colocada no seu lugar, sim. Você entendeu? Tem que ser... Deixa o joinha de vocês, se inscreve aí que o vídeo termina. Eu não vou fazer outro, que eu tenho outras coisas pra fazer, gente, sabe? Depois eu vou fazer outros vídeos aí e vou fazer um vídeo sobre o texto, sim, tá? Deixa o joinha.